Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo do tempo comum do ano A. E a segunda leitura de hoje, ela se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 até o 31, que nos diz assim: Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, para mim estamos diante de um dos textos mais lindos das cartas de Paulo. Particularmente fez muito parte da minha conversão, né? Uma música que falava um pouco sobre isso, né? Que Deus, para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu lembro muito dessa canção. E ela é inspirada exatamente nesse texto, né? Paulo vai colocar um pouco sobre isso. De que Deus, para confundir aqueles que são grandes, aqueles que são fortes, aqueles que se consideram sábios, ele escolhe aquele que é fraco, aquele que é desprezado pelo mundo, aquele que para o mundo ele é estúpido. E depois Paulo também, inclusive, justifica também um pouco sobre isso, né? A ideia de que quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então, eu trago 2 pontos aqui para a gente. Primeiro, por que é que Deus, então, segundo a teologia paulina, segundo o que a gente pode entender da palavra de Deus, acaba escolhendo os que são fracos? Porque, veja bem, o que é que o mundo pensa? Se Deus escolhesse aquele que para o mundo é sábio, aquele que para o mundo é grande, aquele que para o mundo é forte, então para o povo do mundo, então fulano já tinha eloquência, já tinha inteligência, já tinha todo esse jeito dessa pessoa. E aí o mundo começaria a gloriar aquela pessoa. E não, no final das contas, a gloriar o próprio Deus que chamou aquela pessoa. E aí o que acontece? Deus então escolhe aqueles que são fracos. Por quê? Porque o mundo olha para aquela pessoa que é fraca, o mundo olha para aquele que nada tem, o mundo olha para aquele que nada tem a oferecer, e aí diz, esse coitado, esse que não sabe falar nada, esse que mal tem dinheiro, esse que é isso, eu não tenho medo desse aqui não. E aí escolhendo um que nada tem, Deus faz com que esse que é tão pequeno torne-se grande no reino dos céus. E aí essa pessoa consegue anunciar piamente a palavra e a confundir os outros. Quer um exemplo claro? Olha para os apóstolos. Jesus escolheu os pescadores. Eles eram simples. Provavelmente mal sabiam ler e escrever direito. Eram pessoas simples, humildes, em que o mundo não tinha nada diante delas. Era muito melhor escolher gente grande, que já tinha caminhada, como os fariseus, que já sabiam muito bem a palavra. Mas Deus escolhe os que nada têm. Deus escolhe, por exemplo, um cobrador de impostos para poder seguir ele. Amados irmãos e irmãs, um cobrador de imposto era uma das piores pessoas para aquele tempo. Qualquer judeu que soubesse que estava cruzando com um, trocava o lado da rua para não cruzar diretamente com aquela pessoa. E Deus escolhe alguém assim, justamente porque, primeiro, Deus olha para aquela pessoa não com os defeitos que ela tem, não com as limitações que ela tem, mas sim com aquilo que ela pode tornar-se. Mas também para confundir os que são grandes. Porque aqueles que são grandes vão logo dizer, um cobrador de imposto, tenho medo da pregação dele não, não vou impedi-lo de pregar, não vou impedi-lo de fazer isso, aquilo, outro. E aí é nessa situação que Deus age. Também é importante pensar por um outro ângulo. Amados irmãos e irmãs, aquele que nada tem, aquele que talvez para os olhos do mundo é estúpido, é fraco, é desprezado, é sem importância, essa pessoa tem espaço para Deus. Os orgulhosos, os que já se sentem preparados, os que são autossuficientes, os que são orgulhosos, vaidosos, estão tão cheios de si que não tem espaço mais para Deus.
É preciso ter espaço para o Senhor. E, amados irmãos e irmãs, último ponto, que é o que apresenta-se no versículo 31. Para que quem se glorie, glorie no Senhor. Aquele que não tem muito, aquele que é fraco para o mundo, aquele que é estúpido para o mundo, aquele que... todas essas realidades que foram colocadas aqui na leitura, amados irmãos e irmãs, quando essa pessoa, então, experimenta o agir de Deus, ela entende, não foi eu. Não foi a minha inteligência, a minha eloquência, não foi a minha oratória, não foi isso, aquilo. É a graça de Deus. Foi Deus que agiu. Foi Deus que tudo fez. Então é interessante esse agir de Deus escolhendo aqueles que são menores. Porque esses que são menores entenderão diretamente que tudo aquilo que foi feito não foi graças àquela pessoa, mas sim o Senhor. E, amados irmãos e irmãs, o que é que então, agora que entendemos essa leitura, o que é que podemos refletir juntos, Perguntas para nossa reflexão, para nossa meditação. Primeiro, acho que é muito válido você começar a louvar ao Senhor hoje, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele sabia que você tinha suas fragilidades, Ele sabia que você tinha suas fraquezas. Mas primeira coisa, obrigado, Senhor, porque mesmo eu sendo fraco, limitado, com defeitos, pecador, o Senhor me escolheu. Obrigado por ter me escolhido para confundir aqueles que são grandes. É amor da parte de Deus. Segundo, eu tenho também tido espaço para Deus em minha vida? Ou eu encho tudo com orgulho, com vaidade, com ganância, com egoísmo, com autossuficiência, e eu acabo não tendo espaço para Deus na minha vida? E o último ponto. Quando você vai gloriar, quando você vê que uma missão que você foi fazer deu certo, quando você vê que uma evangelização que você foi fazer deu certo, você que é padre, quando vê que sua família deu certo, você quando é catequista, quando vê que deu um fruto naquela tua turma de catequese, é graças a quem? A quem você coloca como holofote, como pessoa principal, Você se coloca como esse que é o principal, ou você coloca a ação de Deus? Deus que agiu através de você, é graças a Ele. Claro, você fez sua parte, não estou dizendo que você não fez sua parte, mas acima de tudo, foi graça do Senhor. Amados irmãos e irmãs, que com essa reflexão nós possamos então mudar algumas atitudes nossas e enxergar que acima de tudo é agir de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais.